Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Você programando. Hoje nós iremos iniciar um projeto, um app de gerenciamento financeiro, tá? Conforme o andamento desse projeto, a gente também vai adicionar novas telas, funcionalidades. E se vocês tiverem alguma dúvida ou também sugestão de função, é só deixar nos comentários, tá ok? Então aqui eu estou dentro de uma pasta e vou criar esse nosso projeto. npx create expo app finança, sem acentuação, tá bom? Então aqui ele vai começar a baixar e criar toda a base do meu projeto, tá bom? E aí eu vou aguardar. E assim que terminar, eu volto com vocês. Prontinho, já terminou. E eu tenho tudo aqui certinho. Então eu vou navegar até a minha pasta finanças e vou dar um code ponto para eu poder abrir já o meu VS Code dentro da pasta, certo? Perfeito, então está tudo aqui. Eu vou abrir aqui o terminal e vou executar esse projeto para a gente ver como que ele foi criado, tá? Então, npx expo run android, ou então eu posso apenas npx expo start. Prontinho, já foi startado. Apertando a tecla A, ele já roda automaticamente, tá? No emulador que eu tenho aqui aberto. Perfeito. Então, veja que aqui, exatamente esse texto é o que eu tenho aqui, né? Se eu alterar esse meu texto para teste, ele já roda automático aqui também. Então, perfeito. Vamos começar fazendo o seguinte. Vamos ver aqui no nosso projeto. A gente tem, então, aqui o primeiro elemento é o nosso header aqui, né? O nosso cabeçalho aqui de cima. Então, vamos começar criando ele, certo? Para eu criar ele, veja que aqui em cima a cor é um pouco mais clara do que a cor que a gente tem aqui embaixo, né? Isso aqui é um efeito que a gente chama de linear gradiente, tá bom? Então eu tenho aqui, deixa eu ver, quantas cores? Eu tenho duas cores. E para a gente usar esse efeito de linear gradiente, eu separei aqui algumas bibliotecas que também vão estar disponíveis na descrição. Então vou copiar essa minha biblioteca, vou fazer a instalação dela. Enquanto isso, eu já vou copiar aqui o comando para eu poder usar, né, a importação dessa minha biblioteca. E aqui é um breve exemplo de como que a gente deve utilizá-la. Então eu já posso voltar. Aqui então eu importei e eu já posso utilizar. Então eu vou criar aqui um linear gradiente, certo? Eu tenho que definir as cores. E como vai ser mais de uma cor, eu vou utilizar aqui esse meu RGBA. Lembrando que tem que estar entre parênteses, entre aspas, na verdade. E a minha segunda cor perfeito. Eu também vou atribuir um style para styles.header gradiente. E o que eu tiver aqui dentro, ele vai ser exibido dentro do meu cabeçalho. Então aqui eu vou criar uma view e um texto. Tá? Olha só como que ficou. E ele ficou assim porque eu estou justificando o meu conteúdo aqui no centro, né? Então isso aqui eu não vou utilizar. Pronto, veio aqui para cima. Personalizando aqui o nosso cabeçalho, eu vou querer fazer o seguinte. Eu vou querer que a largura dele seja 100%. Tá? E a altura, para ficar um espaçamento legal ali dentro, eu vou colocar 30% de altura. Perfeito. Essa status bar, tá, que a gente tem aqui, é essa nossa barra de notificações, onde fica a hora, a nossa central de notificações, tá? Se eu desativar ela,
ela vai pegar o padrão do sistema, tá ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ela desativada e depois a gente vai personalizar ela, tá ok? Aqui dentro também eu vou colocar um padding, que é um espaçamento interno, de 20, tá ok? E também, se a gente for ver lá no nosso projeto, as bordas aqui de baixo, elas são arredondadas, né? Então a gente vai fazer isso aí também. Como que a gente vai poder fazer isso? Border Radius, tá? É o bottom, porque é na parte de baixo. Left Radius, tá? Porque é na parte da esquerda. E eu vou setar aqui como 85. Veja, certinho, agora falta o outro lado. A mesma coisa, porém, é o border right. Bottom right. 85. Perfeito. Agora aqui dentro, ao invés de ser um texto, eu tenho um ícone, né? Um ícone e do outro lado uma foto de perfil. Para a gente estar podendo utilizar esse ícone, a gente tem também uma biblioteca já nativa, tá? Deixa eu só tirar isso daqui. A gente já tem uma biblioteca nativa, que é a Vector Icons. E para a gente pesquisar um ícone, eu vou procurar aqui por um ícone de menu. Achei isso daqui legal. Então eu vou copiar essa minha importação, colocar aqui embaixo. Por ela ser nativa, a gente não precisa fazer a instalação dela, tá? É só a gente fazer o import que ela funciona já normal. E aqui, ao invés do texto, vai ser o meu ícone. Mandar um refresh. Aí, já entrou. Pronto. Só que eu quero ele na cor branca. Prontinho, a cor branca. E também a gente tem que colocar uma foto de perfil, certo? Eu separei aqui o link de uma foto, uma imagem demonstrativa qualquer, mas para a gente poder utilizar uma imagem dentro do nosso projeto, a gente tem que importar o image, tá ok? Então agora eu posso utilizar aqui image, eu vou dar um style aqui para ele, vai ser img profile. E para a gente conseguir inserir a nossa imagem, source, como é um link de website, URI, e a gente cola aqui e a gente já pode ver como que ficou. Ah, importante, aqui ele deu erro. Por que ele deu erro? Porque é obrigatório a gente definir na nossa imagem tamanho e largura, tá? Então eu vou colocar aqui 50 por 50. Ah tá, esqueci de fechar ele aqui. Pronto. Agora sim, perfeito. Só que aqui ela tá quadrada. E se a gente for ver, a nossa imagem é um pouco arredondada, né? Como que eu consigo fazer isso? Da mesma forma que eu arredondei o nosso cabeçalho, eu posso fazer aqui border radius, porque direto, sem indicar a direção, porque eu quero para os quatro cantos, certo? Então eu posso colocar aqui 50 e ele, veja que ele ficou muito redondo, né? Então se eu colocar 10, aí ó, perfeito. Ficou uma borda mais suave, né? Só que tem outro porém, ele está um embaixo do outro e eu quero que isso fique em uma linha, tá? Então dentro da view que a gente está colocando esse nosso ícone e a nossa imagem, eu vou definir um style para ele como row 1, tá? Só para eu poder me orientar aqui. Então, nessa minha row 1, eu vou colocar um flex direction row. E isso vai fazer com que o meu conteúdo que esteja dentro dessa row 1 fique de forma horizontal, certo? E também eu quero dar um espaçamento. Quero que cada ícone desse fique em um canto, o menu desse canto e a foto nesse outro canto. Então, eu posso usar aqui um Justify Content Space Between, tá? Que vai dar um espaçamento entre os dois elementos. Se eu tivesse três elementos, ele ia ficar um aqui, o outro aqui e o outro aqui também, certo? Também achei que ele ficou muito colado aqui em cima. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma margem nessa minha row 1 também, tá? Eu vou utilizar aqui o padrão de 20 que a gente está utilizando nesse projeto.
Mas olha só, tem outra coisa também. Tá vendo que o meu ícone de menu, ele tá descentralizado com a minha foto de perfil, né? Então, como que eu faço para arrumar isso daí? Eu posso colocar um Items Center e ele vai alinhar os dois verticalmente também, tá? Para ficar bem centralizado um com o outro aqui. Então, desse jeito aqui já tá bem legal. Tá? Ó, bem parecido um com o outro, né? Então, perfeito. Outra coisa que a gente tem que fazer é adicionar o nosso texto aqui. Bem-vindo ou bem-vinda, né? Usuário. Então, depois aqui do meu linear gradiente, eu vou colocar um text. E esse meu text, ele vai ser justamente o texto de bem-vindo ou bem-vinda, usuário. Perfeito. Só que eu quero que ele fique dentro do meu linear, né? Então, dentro do linear gradiente, eu vou colocar esse texto. Ok. Vamos colocar aqui um style de styles.txt welcome, tá ok. txt welcome. A cor desse meu texto eu quero que seja branca, tá? O tamanho da minha fonte, vamos ver qual que é o tamanho que a gente está utilizando aqui, é 28. Então eu vou colocar aqui 28. Perfeito. Só que duas coisas. Eu quero que meu texto quebre. Então eu posso colocar aqui /n. Opa, esqueci das aspas. E meu texto ele quebra. E outra coisa é a nossa fonte, tá? Aqui a gente está utilizando a fonte Montserrat. Como que a gente pode personalizar a nossa fonte aqui dentro do Expo? A gente tem outra biblioteca, que é uma fonte do Google, tá? Então eu vou utilizar aqui Expo Install até fontes Montserrat. Ok, eu vou instalar e já vou fazer na importação. Bom, para eu poder importar as fontes, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou usar o import, use fonts, o nome da fonte que eu quero, from Expo Google Fonts. Tá, então eu vou fazer isso aqui agora. Já instalou. Então eu vou dar um import. Tá? Use fonts. O nome da fonte, eu vou utilizar aqui a 400 regular por enquanto, tá? From. Já tem o nome aqui prontinho pra gente. Então é só salvar. E como que a gente vai carregar essa nossa fonte? Olha só. A gente tem que criar dentro do nosso export aqui. Aqui eu vou colocar o nome da minha fonte. Tá? Se eu tiver mais de uma fonte, é só eu colocar vírgula e não colocar o nome das fontes que eu estou utilizando, tá ok? E também eu vou ter que fazer uma condicional, tá? Aqui, veja que eu vou utilizar o nome da nossa variável que a gente criou, tá bom? Então, se a fonte não for carregada, eu vou retornar alguma coisa, né? No caso aqui eu estou utilizando uma outra biblioteca, eu vou apenas mostrar o texto. Então, se a fonte não tiver sido carregada, eu vou dar um return text carregando fontes. Se não, ele carrega o app normalmente. Então, perfeito. Para a gente utilizar, é só isso daqui. E agora eu tenho que definir a fonte do meu texto, né? Então aqui dentro, eu vou colocar um font family e o nome da minha fonte. Olha só, mudou bastante, né? E agora eu quero centralizar isso aqui no centro. Como que eu posso fazer isso? Bom, eu poderia usar o Text Align Center. Só que olha só o que vai acontecer. Ele vai desrespeitar aqui
o meu alinhamento que eu tinha feito anteriormente, né? Então eu posso simplesmente colocar uma margem na esquerda de 20. Se eu colocar de 50. 50 aqui tá perfeito. É isso mesmo que eu queria. Agora a gente tem que fazer o quê? Criar essas nossas divisões aqui. O meu saldo total e também a verificação aqui para eu ver as minhas outras contas bancárias, né? Como que elas estão. Então, para isso, depois do nosso linear gradiente, eu vou criar uma view e essa minha view eu vou ter esses meus dois blocos. Como eles são separados, são duas views diferentes, certo? Então aqui eu vou ter a primeira view, que vai ser meu saldo total. Então aqui eu vou colocar um text, seu saldo total, e também o valor aqui do meu saldo, 8.500. Ok. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a nossa cor de fundo, tá? Para ficar um contraste. Então eu vou colocar aqui F7, F7, F7. Ele vai ficar meio que um cinzinha, tá? É a mesma cor desse daqui. Essa view aqui eu vou chamar de saldo, resumo saldo. Então, dentro aqui do meu resumo saldo, eu vou dar um background color e aqui eu vou utilizar a cor branca. Tá? Dá para ver aqui um contrastezinho nela, né? Também eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir a largura dela para 80%, para ela não cobrir toda a minha tela, tá? Então aqui eu vou colocar o width de 80%. Aqui nessa view, eu vou dar um style nela. Width 100%. Tá? Por que que eu fiz isso daqui? Porque se a minha view que está dentro, ela tem 80%, 80% do quê? Então a view pai, ela tem que ter 100%, certo? Para eu poder ter uma orientação. E eu também vou fazer o seguinte, depois de definir, eu vou colocar um Justify Content Center, para tudo que tiver dentro dela ser alinhado ao centro, tá ok? Então aqui eu tenho tudo que está alinhado dentro dela ao centro. Eu vou tirar o Justify Content, porque eu quero alinhar só horizontalmente, não verticalmente. Perfeito. E aqui, na altura dela, tá? Isso não vai ser... Eu não vou deixar isso daqui, mas é só para a gente poder ter uma melhor visualização por enquanto. Então eu vou colocar aqui 50%. Perfeito. E olha só. Aqui, veja que ela ficou sobrepondo um pouco do meu cabeçalho, certo? Então eu vou ter que tirar essa diferença de altura. Como que eu vou fazer isso? Aqui dentro da minha view resumo de saldo, eu vou colocar um top e vou tirar menos 50. Tá? Ficou perfeito. E eu também tenho que colocar, né, o que a gente já viu, o border radius. Aqui no caso, eu vou colocar como 40 para a gente ver como fica. Eu acho que ficou muito forte nessa curvatura. É mais suave, eu acho que uns 30. Ficou legal. Veja que o texto, ele está cortando, né? Porque a gente tem uma borda arredondada aqui. Então, como que eu posso arrumar isso daqui? Eu posso colocar um padding de 20. Certo? Perfeito. A cor aqui do nosso texto,
Só para eu ter certeza, é isso mesmo. É a 3A, 3A, 3A. Eu vou jogar essa coloração aqui dentro mesmo, tá? Color 3A, 3A, 3A. Perfeito. E a cor aqui do valor, eu vou copiar aqui também. A cor do valor. Perfeito. Agora eu vou arrumar o tamanho da fonte. No valor é 30, saldo total 16. Aqui é 30, no saldo total 16. Legal, então agora é só a gente utilizar a nossa fonte personalizada, né? Só que aqui eu estou usando uma Monte Serrate também, só que bold, tá? E se a gente for ver aqui, a gente tem alguns tipos de bold, né? Eu vou utilizar esse 700 bold, tá ok? Então eu tenho que importar ele aqui e também colocar aqui, certo? E dentro do nosso valor, eu vou colocar o font family como bold. Opa, ele deu um errinho. Carregar o app de novo. Perfeito. Agora ele carregou. E também vai alterar a fonte aqui do nosso saldo total. É uma regular, né? A regular que a gente estava usando é a 400 mesmo. Então aqui dentro do saldo, fonte family, 400 regular. Perfeito. Agora então a gente vai criar a parte de verifique suas contas bancárias, tá? Então essa daqui é uma view, né? A resumo saldo. E agora a gente vai criar a outra. Essa outra view vai ser verifique suas contas bancárias. Então vou colocar aqui um text, verifique suas contas bancárias. Perfeito. E o style, eu vou colocar o styles, ponto, verifique account. Pronto. Então aqui eu vou utilizar qual cor? Deixa eu ver. Aqui também eu tenho um degradê, tá? Então a gente vai ter que utilizar, ao invés de uma view, a gente vai ter que utilizar um linear gradiente, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal. Dentro dessa minha view, eu vou iniciar aqui o linear gradiente, colors, e vou colocar essa cor. E também essa outra cor. E o style, eu vou colocar styles, ponto, account, gradiente. Aqui eu vou fechar. E o meu texto, ele vai dentro do meu linear gradiente. Perfeito. Personalizando o meu account gradiente, eu vou colocar o widget aqui. Como ele está dentro de uma outra view, Pi, que é a verifica account, eu vou colocar o widget dele como 100%. Ok? E aqui dentro eu vou colocar o widget de 80%. Perfeito. Quem vai controlar, na verdade, tudo vai ser esse verifica account, ok? Então aqui eu vou definir a altura dele de 30%. E aqui a altura eu vou definir de 100%. Se eu colocar 20, acho que fica melhor.
E como o nosso gradiente ele está aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui também o border radius de 15. Ficou muito suave, deixa eu colocar 20, que acho que ficou melhor. Também eu vou dar um padding de 20. Perfeito. Vamos dar uma olhada como que ficou. Tá, olha só, o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar um Justify Content Center, porque daí o nosso texto ele vai ficar alinhado verticalmente, tá? Se eu tirar esse meu padding, eu posso deixar aqui, na verdade, só um padding left, acho que ficaria melhor. Porque senão ele vai ficar descentralizado, certo? A cor aqui do nosso texto, eu vou criar a estilização dele aqui dentro mesmo. A cor do nosso texto vai ser branca. Certo? Acho que é branco mesmo. É branco mesmo. Monte Serra retangular, fonte 19. Então aqui, font size 19 e font family 400 regular. Perfeito. Então é isso mesmo. E olha só, veja que aqui eu tenho um sombreamento, né? No exterior aqui da minha view. Como que eu posso estar criando então esse nosso efeito? Bom, aqui dentro, deixa eu ver. Saldo total, ok. Aqui dentro da nossa view de resumo saldo, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou dar um shadow color, tá? Que vai ser a cor da do nosso efeito, né? E shadow opacidade 0.9 e os de 8 ele vai de um 5. Perfeito, olha só como que ficou. Aqui ele ainda está mais suave, mas eu achei mais interessante deixar esse um pouquinho mais intenso aqui também, tá? E embaixo a mesma coisa. Então eu só vou copiar e vou colar aqui. Perfeito. Então essa aí fica sendo a nossa aula de hoje, tá ok? Na próxima aula a gente já vai ver a criação do nosso menu lateral e os menus aqui de baixo também. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, espero que vocês comentem aí e até a próxima. Valeu!